Bob Esponja. Calça Quadrada pode ser um dos programas mais alegres, absurdos e completamente bobos já feitos. Good one, Pat! Mas por baixo de toda a pescaria de águas vivas e soprar bolhas, há um lado mais sombrio que a maioria das pessoas não quer. Para cada episódio sobre amizade ou virar hambúrgueres de Siri, há outro que silenciosamente marcou uma geração inteira de crianças. Seja horror psicológico, horror corporal ou apenas trauma emocional puro, Bob Esponja entregou alguns momentos verdadeiramente aterrorizantes ao longo dos anos, frequentemente quando menos esperávamos. Neste vídeo, estamos mergulhando fundo em o episódio mais aterrorizante de cada temporada de Bob Esponja. Mas antes de continuarmos o vídeo, certifiquem-se de curtir o vídeo. Fundo do Poço. Sabem o que é louco? Todo mundo lembra de Fundo do Poço da temporada 1 como aquele episódio estranho onde Bob Esponja se perde e os peixes falam de forma engraçada. Mas honestamente, quando você realmente assiste o que acontece com nosso amigo amarelo, este episódio é pura traumatização. Imaginem isto, vocês estão tendo o melhor dia de todos em um parque de diversões com seu melhor amigo. Bob Esponja e Patrick acabaram de passar o dia inteiro no mundo da luva. Eles estão felizes, estão rindo, tudo está perfeito. Então, boom, ônibus errado. Um erro estúpido e de repente o mundo inteiro do Bob Esponja desmorona. A coisa que mais me pega é como rapidamente tudo vai de diversão para desastre absoluto. Aquela viagem de ônibus descendo o penhasco é aterrorizante. Bob Esponja e Patrick estão literalmente gritando enquanto despencam neste mundo escuro e alienígena. E quando eles pousam no fundo do poço, você pode ver o pânico nos olhos do Bob Esponja. Este lugar parece o oposto de tudo que ele conhece e é escuro, estranho e cheio de criaturas estranhas do fundo do mar que falam de uma forma que ele não consegue entender. Mas aqui é onde fica realmente triste. Patrick, seu melhor amigo do mundo, simplesmente o abandona. Eu sei que foi um acidente, mas imaginem ser o Bob Esponja naquele momento. Você já está assustado e confuso, e então a única pessoa que poderia te ajudar literalmente vai embora dirigindo. A forma como Bob Esponja persegue aquele ônibus, correndo até não conseguir mais respirar, gritando o nome do Patrick, isso é desespero puro. O que torna este episódio tão brutal é assistir a esperança do Bob Esponja morrer lentamente. No início, ele está otimista. Vou só esperar o próximo ônibus, ele pensa. Fácil, né? Errado. O universo decide torturar este pobre cara. Toda única vez que ele tenta fazer algo normal, amarrar o sapato, pegar um lanche, qualquer coisa, um ônibus aparece e vai embora sem ele. Aquela cena da máquina de doces é tortura psicológica. Bob Esponja está morrendo de fome, ele só quer um pedaço de doce, mas toda vez que ele alcança, um ônibus aparece. É como se o mundo estivesse jogando este jogo doentio com ele. Quando aquele outro peixe rouba seu doce depois de toda aquela luta, você pode ver algo se quebrar dentro do Bob Esponja. A cena do ponto de ônibus bate ainda mais forte. Bob Esponja espera na fila por horas, talvez o dia todo. Ele é o 329º da fila. Conseguem imaginar ficar ali parado, vendo centenas de pessoas passarem na sua frente, sabendo que só querem ir pra casa? E quando ele finalmente chega na frente, quando finalmente pensa que conseguiu, o ônibus sai literalmente 5 segundos mais cedo. 5 segundos. Mas o verdadeiro soco no estômago vem quando as luzes se apagam. Bob Esponja está tentando tanto permanecer positivo, fazendo piada sobre estar sozinho no escuro. Então sua luz de luva morre, e de repente ele está enfrentando o que chama de escuridão avançada. Essa frase virou meme, mas pensem no que realmente significa. Quando Bob Esponja começa a ouvir aqueles sons de framboesa na escuridão, ele perde completamente o controle. Ele vai de andar para correr desesperadamente, pânico puro tomando conta. Esta esponja alegre e otimista que sempre vê o melhor em tudo, agora está aterrorizada e sozinha, correndo cegamente por um lugar que parece outro planeta. A parte realmente doentia, nada disso precisava acontecer. Se Bob Esponja e Patrick tivessem apenas prestado atenção para onde estavam indo, se o motorista do ônibus tivesse sido mais prestativo, se Patrick tivesse esperado apenas alguns minutos a mais, qualquer uma dessas pequenas mudanças teria prevenido este pesadelo. Em vez disso, Bob Esponja sofre por horas por causa de um pequeno erro. O que mais me pega é como o episódio mostra a solidão de uma forma tão real. Bob Esponja menciona alimentar Gary. Ele está preocupado com seu caracol de estimação esperando em casa. Ele pensa sobre sua vida normal, sua rotina, todas as coisas simples que ele considera naturais. Fundo do Poço tira tudo isso dele e o força a enfrentar seu pior medo, estar completamente sozinho e desamparado. O final tenta ser feliz com o peixe pescador, ajudando ele a voar para casa, mas pensem no trauma que Bob Esponja acabou de passar. Ele passou um dia inteiro e uma noite perdido, assustado, com fome e abandonado. Isso muda uma pessoa. Claro, ele chega em casa seguro, mas e as cicatrizes emocionais? E Patrick? Ele está pegando outro ônibus de volta para o fundo do poço no final, pensando que está sendo um bom amigo. Ele não faz ideia do que Bob Esponja acabou de sobreviver. Isso é quase pior, seu melhor amigo nem consegue compreender o pesadelo que você acabou de experimentar. Fundo do Poço nos mostra que às vezes estar triste é sobre se sentir perdido e sozinho, sobre tudo dar errado de uma vez, sobre a esperança drenando lentamente. A Noite do Bob Esponja no Fundo do Poço é uma obra-prima de desespero silencioso, embrulhada em um desenho infantil que a maioria das pessoas lembra pelos sons de framboesa e peixes estranhos. Isso é o que torna este episódio tão poderoso e tão de partir o coração. Por baixo de todas as vozes bobas e criaturas estranhas, é realmente sobre um dos nossos piores pesadelos estar completamente sozinho em um lugar onde nada faz sentido e ninguém pode te ajudar. Fundo do Poço mostra
mostra como o medo vem de estar perdido e sozinho. Mas Turno da Madrugada prova que é pior quando alguém em quem você confia é quem te assusta. Turno da Madrugada. Aqui está algo que vai explodir suas mentes. Turno da Madrugada, da temporada 2, é na verdade uma das coisas mais cruéis que Lula Molusco já fez ao Bob Esponja. Todo mundo lembra dele como aquele episódio assombrado com o Hash Slinging Slasher, mas estão perdendo a história real aqui. Bob Esponja começa o episódio absolutamente amando a vida. Senhor, Siriguejo acabou de anunciar que a lanchonete do Siri Cascudo está aberta 24 horas. E enquanto Lula Molusco está miserável, Bob Esponja está absolutamente emocionado. Ele está cantando de todo o coração, fazendo seu trabalho com alegria pura, limpando tudo à noite, como se fosse a coisa mais empolgante do mundo. Este cara encontra felicidade nas menores coisas. E trabalhar no turno da noite é como um sonho que se tornou realidade para ele. Então Lula Molusco estraga tudo. Quando Bob Esponja mostra apenas um pouquinho de nervosismo sobre tirar o lixo no escuro, Lula Molusco vê uma oportunidade de mexer com a cabeça do Bob Esponja para seu próprio entretenimento. E é exatamente isso que ele faz. A história do Hash Slinging Slasher é tortura mental. Lula Molusco inventa esta história só para assustar Bob Esponja de propósito. Ele observa o rosto do Bob Esponja, vê o medo crescendo e continua. Quando Bob Esponja tenta adivinhar o que o Slasher fez de errado e esqueceu o molho, não lavou as mãos, Lula Molusco continua dizendo não, prolongando o suspense até entregar a punchline brutal sobre cortar sua mão. Mas aqui é onde fica realmente cruel. Lula Molusco não para por aí. Ele adiciona todos esses detalhes horríveis sobre ser atropelado por um ônibus, ser demitido em seu próprio funeral e voltar para se vingar. Então, ele descreve exatamente como o fantasma vai matá-los passo a passo, observando Bob Esponja desmoronar com cada palavra. A coisa mais triste? Bob Esponja grita por 20 segundos seguidos. 20 segundos de terror puro de um cara que estava apenas feliz por estar trabalhando. E Lula Molusco ri o tempo todo. Ele acha hilário que acabou de traumatizar alguém que confia nele. Quando Lula Molusco finalmente admite que foi uma piada, Bob Esponja tenta se recuperar como sempre, mas o dano já foi feito. Você pode ver na forma como ele reage mais tarde, quando os sinais começam a acontecer. Aquela alegria inocente que ele tinha sobre o turno da noite foi embora. Agora ele está constantemente olhando por cima do ombro, esperando que algo horrível aconteça. E então, o karma bate forte. Quando as luzes começam a piscar, Lula Molusco pensa que Bob Esponja está tentando se vingar fazendo uma pegadinha com ele. Mas quando ele percebe que ninguém está tocando no interruptor, o pânico se instala. O telefone toca com silêncio. As paredes suam limo. Tudo da sua história inventada começa a se tornar realidade. E de repente, Lula Molusco é quem está desmoronando. A cena do ônibus é terror puro para ambos. Quando aquela figura sombria sai com o que parece uma espátula, Lula Molusco perde completamente o controle. Cabelo cresce de sua cabeça enquanto ele grita, e Bob Esponja começa a chorar não só de medo, mas porque ele pensa que Lula Molusco se importa o suficiente com ele para se fantasiar e entretê-lo. Mesmo em seu terror, Bob Esponja ainda acredita no melhor das pessoas. Quando eles acham que vão morrer, ambos os personagens revelam suas verdades mais profundas. Lula Molusco admite que ele sempre meio que gostou do Bob Esponja, a coisa mais próxima de um pedido de desculpas que jamais teremos. E Bob Esponja? Ele confessa ter usado a clarineta do Lula Molusco para desentupir seu banheiro. Pensem nisso. Enfrentando a morte, a maior culpa do Bob Esponja é sobre uma pegadinha inofensiva. O episódio tenta terminar em uma nota feliz quando o Slasher se revela ser apenas um cara procurando emprego. Todo mundo ri sobre Nosferatu mexendo com as luzes, mas o dano emocional já foi feito. Lula Molusco deliberadamente destruiu a felicidade do Bob Esponja e então sofreu as consequências de sua própria crueldade. Olhando para este episódio, o que o torna tão triste é como Lula Molusco trata Bob Esponja. Bob Esponja admira Lula Molusco, confia nele, quer sua aprovação. E Lula Molusco usa essa confiança para machucá-lo por diversão. Ele pega a vulnerabilidade do Bob Esponja e a vira contra ele para entretenimento. Aqui está a coisa que mais me pega e isso acontece em todo lugar. Alguém que você pensa ser seu amigo te conta algo que te assusta, então ri quando você acredita. Eles chamam de só uma piada quando você fica chateado, como se seus sentimentos não importassem. Mas o medo que eles plantaram na sua cabeça não simplesmente desaparece. Bob Esponja começou aquela noite animado para passar horas trabalhando com Lula Molusco. Ele pensou que seria como uma festa do pijama. Em vez disso, ele aprendeu como as pessoas podem ser cruéis quando estão entediadas e irritadas com suas próprias vidas. O episódio é engraçado porque estamos assistindo personagens de desenho fazendo coisas bobas. Mas tirem a animação, e vocês têm uma história sobre alguém sendo cruel no trabalho, machucando os sentimentos de alguém de propósito, e como o medo pode arruinar até os momentos mais felizes. Bob Esponja nunca mereceu ter sua alegria tirada assim. E Lula Molusco, ele aprendeu em primeira mão que o medo que você espalha tem um jeito de voltar para te assombrar. A coisa mais triste sobre Turno da Madrugada é assistir a felicidade pura de alguém ser esmagada por alguém em quem confiavam. Isso é horror de verdade. Turno da Madrugada mostra como Lula Molusco usa o medo para esmagar a alegria do Bob Esponja, mas em Bob Esponja, conhece o estrangulador. É Bob Esponja quem se torna aquele que silenciosamente faz o esmagamento. Bob Esponja conhece o estrangulador. Ninguém fala sobre como perturbador Bob Esponja conhece o estrangulador da temporada 3 realmente é. Na superfície, parece um episódio simples onde Bob Esponja acidentalmente contrata um assassino em série como seu guarda-costas. Mas cavem mais fundo e vocês encontrarão um dos exemplos mais retorcidos de jogos mentais na história dos desenhos. A configuração parece normal o suficiente. Bob Esponja está fazendo seu trabalho, limpando lixo, quando algum cara começa jogando lixo em todo lugar.
Bob Esponja chama a polícia como qualquer bom cidadão faria. Então Lula Molusco solta a bomba. Este é o estrangulador Dedo Duro, um cara que literalmente assassina pessoas por delatá-lo. A maioria das pessoas correria e se esconderia, mas Bob Esponja, ele contrata o cara como seu guarda-costas. Agora, aqui é onde fica realmente doentio. O programa quer que vocês pensem que Bob Esponja é muito burro para perceber que seu guarda-costas é na verdade o estrangulador com um bigode falso. Mas observem atentamente e vocês verão Bob Esponja jogando o jogo mais retorcido de tortura psicológica já colocado em um desenho infantil. Primeiro, Bob Esponja arrasta o estrangulador na pior viagem de compras de todos os tempos. Eles passam horas no supermercado enquanto Bob Esponja debate quais toalhas de papel comprar. Então é direto para a lavanderia a seco, onde Bob Esponja de repente não consegue lembrar se aquelas são suas calças. Próxima parada, a loja de perfumes, onde Bob Esponja faz o estrangulador cheirar diferentes fragrâncias. O estrangulador está ficando cada vez mais frustrado, e Bob Esponja sabe disso. Toda vez que o cara tenta acelerar as coisas, Bob Esponja encontra outra desculpa para desperdiçar tempo. O pobre criminoso só quer chegar em algum lugar privado para poder fazer seus assassinatos, mas Bob Esponja o mantém preso em espaços públicos com testemunhas em todo lugar. Então vem a situação das chaves de casa. E aqui é onde as coisas ficam realmente sombrias. Bob Esponja passa 20 minutos fingindo que não consegue encontrar sua chave enquanto o estrangulador ferve de raiva. Mas no segundo em que eles precisam entrar, Bob Esponja casualmente menciona a chave reserva embaixo do capacho. Ele sabia que estava lá o tempo todo. Ele estava torturando este cara de propósito. Mas Bob Esponja ainda não terminou. Quando o estrangulador sugere subir pela janela, Bob Esponja coloca chuteiras com espinhos e literalmente pisa nos globos oculares do homem. Por 6 horas. Pensem nisso, 6 horas de espinhos de metal perfurando as córneas de alguém enquanto Bob Esponja finge que é um acidente. Isso não é descuido, isso é sádico. As festas são a verdadeira obra-prima. Bob Esponja, de alguma forma, conseguiu convidar todos na cidade para múltiplas festas surpresa em sua casa. Vocês não enviam convites acidentalmente para sua própria festa surpresa. Ele planejou a coisa toda, sabendo que o estrangulador estaria preso lá com dezenas de testemunhas, incapaz de fazer qualquer coisa, além de sentar em uma cadeira e assistir sua vítima celebrar. Toda vez que o estrangulador pensa que finalmente tem Bob Esponja sozinho, outra multidão aparece. O estado mental do cara está completamente desmoronando enquanto Bob Esponja age como se tudo fosse perfeitamente normal. Quando Patrick aparece e Bob Esponja sugere que ele pode ser o estrangulador, Patrick realmente acredita e se entrega. Até o melhor amigo do Bob Esponja é mais autoconsciente que esta esponja supostamente inocente. A cena de perseguição no final revela quão calculado tudo foi. Bob Esponja segue o estrangulador em todo lugar, em táxis, em aviões, até quando o cara pula com um paraquedas. O momento mais arrepiante vem quando o estrangulador finalmente quebra e revela sua verdadeira identidade. Bob Esponja age chocado, mas pensem nisso, ele acabou de passar um dia inteiro sistematicamente destruindo a sanidade deste criminoso. Ele transformou um assassino perigoso em uma bagunça chorona que voluntariamente se joga na prisão só para se livrar dele. O episódio termina com o estrangulador na prisão, pensando que finalmente está seguro, só para descobrir que Patrick é seu companheiro de cela. Mesmo atrás das grades, a influência do Bob Esponja ainda está torturando este cara. A última coisa que ouvimos é Patrick perguntando pelo que o estrangulador está preso, e vocês podem ver a alma do homem completamente desistir. O que torna este episódio verdadeiramente assustador é perceber que Bob Esponja é muito mais inteligente e manipulador do que qualquer um pensa. Ele pega um assassino em série e o quebra mentalmente usando nada além de alegria falsa e aborrecimentos perfeitamente cronometrados. O estrangulador deveria ser o monstro nesta história, mas Bob Esponja o transforma em vítima através de pura guerra psicológica. Ele nunca fica violento, nunca perde a paciência, nunca deixa cair sua fachada inocente, ele só sorri e lentamente enlouquece um homem adulto. Este episódio nos mostra que a maior arma do Bob Esponja é sua habilidade de fazer as pessoas o subestimarem, enquanto ele completamente destrói suas mentes. A parte mais assustadora, ele faz tudo isso mantendo sua reputação como o cara mais legal da fenda do biquíni. O verdadeiro horror de Bob Esponja conhece o estrangulador é que Bob Esponja foi o assassino o tempo todo, só que não o tipo que usa armas. Bob Esponja conhece o estrangulador, transforma Bob Esponja em um manipulador silencioso que quebra mentalmente um assassino, mas Lula Bob Tentáculos fica ainda mais sombrio ao transformar a própria amizade em um pesadelo grotesco de derretimento de carne. Lula Bob Tentáculos. 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 Bob Lula Bob Tentáculos da temporada 4 é horror corporal puro. Este episódio pega o conceito inocente de teletransporte e o transforma em algo que pertence a um filme do David Cronenberg. O que temos são 11 minutos de pesadelo puro que de alguma forma passou pelos sensores da Nickelodeon. Lula Molusco está tendo este sonho, onde ele é finalmente um clarinetista famoso, recebendo todos os aplausos que sempre quis. Então seu despertador toca, e a realidade bate outro dia na lanchonete do Siri Cascudo. Então Bob Esponja visita Sandy, que construiu este transportador de matéria chique, que pode mover coisas instantaneamente de um lugar para outro. Ela demonstra zapeando uma maçã na mesa da Sora Puff. Tecnologia legal, né?
Errado. Esta máquina está prestes a criar uma abominação. Bob Esponja pergunta se o transportador pode levá-lo ao trabalho mais rápido. Sandy concorda em testá-lo em uma criatura viva pela primeira vez. Bandeira vermelha número 1 aí. Nunca sejam o primeiro sujeito de teste para a tecnologia experimental. Mas Bob Esponja pula mesmo assim porque está cronicamente atrasado para o trabalho. O teletransporte começa bem, mas então o desastre ataca. Conforme Bob Esponja se materializa na lanchonete do Siri Cascudo, Lula Molusco por acaso está passando. Parte do braço do Lula Molusco fica presa no corpo do Bob Esponja durante o transporte. Então o controle remoto da Sandy enlouquece e o zapeia de volta para seu laboratório. O que emerge daquela máquina é horror puro. Bob Esponja e Lula Molusco agora são uma criatura. A cabeça normal do Bob Esponja fica onde deveria, mas a cabeça do Lula Molusco está saindo do lado superior esquerdo do corpo como algum tipo de gêmeo parasita. Eles compartilham braços, mas da pior maneira possível, Bob Esponja controla a mão do Lula Molusco, enquanto Lula Molusco controla a mão do Bob Esponja. Eles não conseguem se mover sem lutar um com o outro. O visual é absolutamente perturbador. Duas personalidades separadas presas em um corpo mal formado, nenhuma consegue escapar. O rosto do Lula Molusco mostra terror puro e nojo por estar grudado ao Bob Esponja para sempre. Enquanto isso, Bob Esponja acha isso ótimo, porque agora eles podem ser melhores amigos e fazer tudo juntos. A ironia é nauseante. Sandy tenta consertar seu erro usando o transportador novamente. O que se segue é uma sequência que fica mais sombria a cada tentativa. Primeiro, eles aparecem em uma festa de aniversário infantil, traumatizando todos. Então eles se materializam como um bebê recém-nascido em um hospital, fazendo a mãe gritar de horror. Em seguida, eles aparecem entre duas criaturas alienígenas, tentando ter um momento romântico. Cada tentativa falhada mostra como errada esta fusão realmente é. Eles não pertencem a lugar nenhum porque não deveriam existir. Eles são um erro, um acidente que continua sendo passado, como se ninguém quisesse lidar com eles. De volta à lanchonete do Siri Cascudo, sua vida de trabalho se torna impossível. Eles batem através da cozinha em uma bicicleta, porque não conseguem coordenar seus movimentos. Quando tentam cozinhar, Bob Esponja não consegue alcançar ingredientes enquanto a cabeça do Lula Molusco voa incontrolavelmente. Sr. Sor, Siriguejo dá uma olhada nesta bagunça e os expulsa, dizendo para não voltarem até resolverem seu problema. O episódio fica realmente triste quando vocês veem Lula Molusco praticando clarineta enquanto fundido ao Bob Esponja. Ele tem este grande recital chegando sua chance de finalmente ser reconhecido como um verdadeiro artista. Mas como ele pode se apresentar assim? Seu sonho está morrendo por causa desta fusão. Quando eles tentam ir para casa, suas casas literalmente batem juntas porque não conseguem se separar. Até suas casas estão rejeitando este estado antinatural. Tudo sobre sua existência está errado. A cena do recital é onde as coisas ficam verdadeiramente retorcidas. Lula Molusco está tão desesperado para se apresentar que usa uma capa para esconder Bob Esponja. Mas quando a capa rasga e revela sua forma fundida, algo inesperado acontece e a plateia ama. Eles aplaudem para este show de horrores. Por um breve momento, Lula Molusco experimenta a fama que sempre quis, mas é baseada em pessoas o encarando como se fosse uma atração de circo, não apreciando sua música. Então Sandy aparece com seu raio separador molecular para consertá-los. Lula Molusco tenta impedi-la porque finalmente tem uma plateia, mas é tarde demais. Eles são separados, e imediatamente a multidão odeia sua tocação de clarineta normal. Seu momento de fama desaparece instantaneamente. Aqui é onde o episódio se torna verdadeiramente horroroso. Lula Molusco, desesperado para recuperar sua plateia, pega o raio separador e começa pressionando botões aleatoriamente. Sandy o avisa que é equipamento sensível, mas ele não escuta. A máquina sobrecarrega e explode. Então vemos Lula Molusco em um consultório de terapeuta, e quando a câmera se afasta, ele está fundido com todos que estavam no recital Bob Esponja, Patrick, Sandy, Sr. Tap, Siriguejo, Pérola, Sra. Puff. Eles estão todos derretidos juntos nesta massa cor de carne nojenta com partes corporais aleatórias saindo. Estes personagens perderam suas identidades individuais completamente. Eles estão presos nesta massa contorcida de membros e rostos, provavelmente para sempre. Lula Molusco diz: "Tudo começou quando eu nasci", sugerindo que sua existência inteira levou a este momento de horror final. O que torna este episódio tão perturbador é como ele brinca com nosso medo básico de perder a autonomia corporal. Estar preso no corpo de outra pessoa, incapaz de controlar seus próprios movimentos, vendo sua identidade desaparecer, estes são terrores primordiais que tocam em algo profundo e desconfortável. O episódio também explora como as pessoas ficam desesperadas por aceitação. Lula Molusco estava disposto a permanecer fundido ao Bob Esponja só para manter uma plateia que estava rindo dele, não com ele. Isso é horror psicológico puro. Lula Bob Tentáculos prova que Bob Esponja podia fazer horror sério quando queria. Este episódio pertence à mesma categoria que clássicos do horror corporal, só que com mais piadas e menos sangue. Mas o medo é real, e fica com vocês muito depois que os créditos rolam. Lula Bob Tentáculos termina com todos presos em um corpo nojento e fundido, mas para amar uma hambúrguer é de alguma forma pior porque transforma amor em obsessão e termina com Bob Esponja comendo carne podre. Para amar uma hambúrguer da temporada 5 é um dos episódios mais perturbadores do Bob Esponja já feitos, e a maioria das pessoas nem percebe. O que parece uma história boba sobre Bob Esponja amando sua comida é na verdade um conto retorcido de obsessão, negação e comer carne podre que faria qualquer inspetor de saúde gritar: Bob Esponja está fazendo hambúrguer Siri no trabalho quando cria um que parece particularmente bom. Ele dá pequenos detalhes de condimentos, cabelo de alface, olhos de tomate, nariz de pepino, bochechas de ketchup e um sorriso de mostarda. Ele a chama de hambúrguer e imediatamente se apaixona perdidamente.
Agora, amar sua culinária é normal. Ter orgulho de um hambúrguer perfeito faz sentido. Mas Bob Esponja cruza para território assustador muito rápido. Quando clientes querem comer o hambúrguer, Bob Esponja literalmente grita: "Não, eu não posso deixá-los te comer", e rouba o hambúrguer de clientes pagantes. Pensem sobre isso por um segundo. Bob Esponja está tão obcecado com um pedaço de comida que está disposto a sabotar seu trabalho e chatear clientes. Ele substitui hambúrguer com um hambúrguer que tem seu sapato real nele, e o cliente de alguma forma ama. Já estamos em território estranho. Mas então Bob Esponja leva hambúrguer para casa e a trata como uma namorada de verdade. Ele fala com ela, faz planos com ela e completamente ignora seus amigos de verdade, Patrick e Sandy, quando querem sair juntos. Patrick fica devastado, dizendo: "Fui substituído por um sanduíche." O episódio mostra Bob Esponja escolhendo um objeto sobre relacionamentos humanos, o que é genuinamente triste e perturbador. A montagem musical que se segue é onde as coisas ficam realmente assustadoras. Bob Esponja leva este pedaço de carne apodrecendo em encontros românticos por toda a cidade. Eles vão dançar, comem algodão doce juntos, andam de barco e visitam a praia. O tempo todo, Bob Esponja está cantando canções de amor para um hambúrguer enquanto completamente perdido em sua fantasia. Quando algumas vieiras tentam comer hambúrguer, Bob Esponja fica absolutamente psicótico. Ele usa karatê para literalmente assassinar 21 criaturas marinhas inocentes só para proteger seu hambúrguer mofado. Isso não é fofo ou engraçado, isso é o comportamento de alguém que perdeu completamente o contato com a realidade. Bob Esponja comete assassinato em massa de animais por um sanduíche. Então eles passam por uma cachoeira e hambúrguer se despedaça na água. Bob Esponja desesperadamente tenta juntá-la de novo, mas agora ela está encharcada e nojenta. Aqui é onde qualquer pessoa sã perceberia que a comida está arruinada e a jogaria fora. Mas a obsessão do Bob Esponja foi longe demais. 6 horas depois, hambúrguer está completamente estragada. O episódio a mostra coberta de mofo, vazando líquidos nojentos e infestada de larvas. Os animadores se esforçaram ao máximo fazendo este hambúrguer parecer absolutamente repugnante, limo verde pingando em todo lugar, pedaços caindo, a coisa toda basicamente se decompondo em tempo real. Mas Bob Esponja ainda acha que ela é linda. Ele leva esta pilha podre de doença para a lanchonete do Siri Cascudo para um jantar chique, se vestindo de smoking e chegando em uma limusine. O cheiro é tão ruim que outros clientes imediatamente deixam o restaurante. Pessoas normais ficariam enojadas e preocupadas com a saúde mental do Bob Esponja. Quando Lula Molusco mostra ao Bob Esponja como o hambúrguer realmente está nojento, revelando as larvas rastejando pela carne podre, Bob Esponja ainda insiste que ela é a criatura mais linda do mar. Ele está tão fundo em sua ilusão que não consegue mais ver a realidade. O hambúrguer está literalmente se decompondo na frente dele e ele ainda acha que é perfeito. Só quando Bob Esponja cheira a carne podre é que ele finalmente sai de sua obsessão. Ele grita de horror quando vê o que hambúrguer se tornou uma massa nojenta de decomposição mofada e infestada de larvas. Mas aqui é onde o episódio fica realmente sombrio. Sr. Siriguejo diz ao Bob Esponja que hambúrguer e siri são feitos para serem amados e comidos, e que ele uma vez teve uma obsessão similar com um hambúrguer que eventualmente comeu. Então o que Bob Esponja faz? Ele come o hambúrguer podre, infestado de larvas e mofado porque pensa que isso é o que amor significa. Deixem isso penetrar. Bob Esponja conscientemente consome carne estragada cheia de larvas porque acredita que é assim que se mostra amor por comida. Na vida real, comer algo tão podre te colocaria no hospital ou possivelmente te mataria. O episódio termina com Bob Esponja engasgando e pedindo uma sacola para cachorro, claramente doente por comer comida decomposta. O episódio inteiro é basicamente um estudo em doença mental. Bob Esponja mostra sinais clássicos de comportamento obsessivo. Ele não consegue largar o objeto de sua fixação, ele o prioriza sobre relacionamentos reais, ele se torna violento quando é ameaçado, e ele se recusa a aceitar a realidade, mesmo quando confrontado com evidência óbvia. Os tons românticos tornam ainda mais perturbador. Bob Esponja literalmente trata este hambúrguer como um parceiro romântico, levando-o em encontros e cantando canções de amor para ele. As cenas deletadas que os mostravam na cama juntos, que os criadores felizmente removeram porque até eles perceberam como assustador isso era. Para amar uma hambúrguer, é horror disfarçado de comédia. É sobre a descida de um homem à loucura, sua completa ruptura com a realidade e sua disposição de prejudicar a si mesmo e outros por sua obsessão. O fato de que termina com ele comendo carne podre só enfatiza quão longe ele realmente foi. A maioria das crianças assistindo isso provavelmente só viu as canções bobas e violência de desenho, mas adultos deveriam reconhecer isso como um retrato genuinamente perturbador de colapso mental e obsessão não saudável. Bob Esponja precisava de terapia, não encorajamento para comer comida estragada. Para amar uma hambúrguer, termina com Bob Esponja comendo um hambúrguer cheio de larvas por amor. Mas a farpa, de alguma forma, vai além ao transformar uma lesão minúscula na coisa mais nojenta já mostrada no programa. Antes de continuarmos o vídeo, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. A farpa. A farpa da temporada 6 é sem dúvida o episódio mais nojento que Bob Esponja já fez. Esta coisa traumatizou uma geração inteira de crianças e honestamente mereceu cada reclamação que recebeu dos pais. O que começa como um simples acidente de trabalho se transforma em horror médico puro que não tem lugar nenhum em um desenho infantil. Bob Esponja está tendo outro ótimo dia na lanchonete do Siri Cascudo, sendo seu eu alegre habitual. Ele joga sua espátula para o teto e ela fica presa. Então ele sobe para pegá-la. Desajeitamento clássico do Bob Esponja, né? Então ele escorrega em um pouco de molho tártaro e arrasta seu polegar pelo chão de madeira. É aí que tudo dá errado. Bob Esponja pega uma farpa minúscula em seu polegar.
No início, parece que não é grande coisa apenas um pequeno pedaço de madeira preso em seu dedo, mas os animadores decidiram fazer esta farpa parecer absolutamente repugnante desde o início. Seu polegar imediatamente fica vermelho e inchado, e vocês podem ver esta farpa nojenta de madeira saindo de sua pele. Bob Esponja tenta puxá-la ele mesmo, mas seus braços fracos não conseguem. Quando tenta morder lá para fora, seu rosto literalmente descasca, mostrando seu esqueleto embaixo. Esse é o primeiro aviso de que este episódio vai a lugares onde nenhum programa infantil deveria ir, então Lula Molusco torna tudo pior. Ele vê a farpa e imediatamente começa mexendo com a cabeça do Bob Esponja, dizendo que Sr. Siriguejo o mandará para casa se descobrir sobre a lesão. Lula Molusco joga o chapéu e espátula do Bob Esponja no banheiro e ameaça contar ao Sr. Siriguejo sobre a farpa. Então Bob Esponja entra em pânico e liga para Patrick pedindo ajuda. Patrick aparece fingindo ser médico, vestindo um uniforme médico falso da lixeira. Isso deveria ter sido engraçado, mas o que acontece a seguir é pesadelo puro. Patrick dá uma olhada na farpa e decide que a melhor maneira de removê-la é martelar lá mais fundo no polegar do Bob Esponja. Ele literalmente pega uma farpa de madeira e um martelo e enfia a farpa mais fundo na ferida. Bob Esponja grita de dor enquanto seu polegar incha para 10 vezes seu tamanho normal. Aqui é onde o episódio cruza toda a linha do bom gosto. O polegar do Bob Esponja se torna este balão massivo, pulsante, grotesco de carne infectada. Os animadores se esforçaram ao máximo, fazendo parecer o mais nojento possível, veias saltando, pele esticada, a coisa toda pulsando a cada batimento cardíaco. Mas Patrick ainda não terminou de torturar Bob Esponja. Ele decide que o inchaço precisa de tratamento, então pega um punhado de lixo literal e esfrega por toda a ferida infectada. Comida podre, limo e quem sabe o que mais é esfregado na lesão aberta do Bob Esponja. Os resultados são horrorosos. O polegar do Bob Esponja fica roxo escuro e começa vazando este pus verde doentio. A infecção se espalha visualmente por sua pele enquanto faz sons de chiado nojentos. Patrick dá uma olhada neste desastre médico e basicamente diz: "Não é meu problema", antes de deixar Bob Esponja sofrer. Quando o Sr. Siriguejo finalmente vê a farpa, até ele fica enojado. A câmera nos dá múltiplas tomadas em close-up desta massa infectada, inchada, vazando pus onde o polegar do Bob Esponja costumava estar. Sr. Siriguejo puxa a farpa facilmente, mas aí é quando as coisas ficam verdadeiramente nojentas. Primeiro, confete sai da ferida como algum favor de festa retorcido. Então, sem aviso, um fluxo massivo de pus verde explode do polegar do Bob Esponja como uma mangueira de incêndio. Sr. Siriguejo tem que se proteger com um guarda-chuva, enquanto este fluxo de fluido corporal cobre tudo à vista. Os efeitos sonoros tornam ainda pior. Vocês podem ouvir o líquido espirrando e respingando enquanto cobre a cozinha. Só quando o pus finalmente para de fluir é que o polegar do Bob Esponja volta ao normal. O que torna este episódio tão perturbador é como o horror médico se sente realista. Claro, a infecção é exagerada para efeito de desenho, mas a progressão básica, ferida pequena, tratamento ruim, infecção massiva, drenagem nojenta, segue cenários médicos reais que pessoas realmente experimentaram. As tomadas em close-up demoram tempo demais nos detalhes nojentos. Vocês veem cada veia saltando, cada gota de pus, cada momento de dor e sofrimento do Bob Esponja. Os animadores claramente se divertiram demais fazendo isso o mais repugnante possível. Crianças que assistiram este episódio não riram, ficaram genuinamente chateadas e enojadas. Pais reclamaram a Nickelodeon sobre o conteúdo ser muito gráfico para crianças. Alguns espectadores ainda não conseguem assistir hoje sem se sentir enjoados. O episódio também tem essa estranha tendência sádica, onde todos tornam o sofrimento do Bob Esponja pior. Lula Molusco o manipula psicologicamente, Patrick o tortura fisicamente com tratamento médico falso, e ninguém mostra preocupação real por sua dor e angústia óbvias. A farpa prova que Bob Esponja podia fazer horror genuíno quando queria. O fato de que transmitiram isso durante horários de programação infantil mostra como completamente os escritores e a rede perderam o controle de seu público. Crianças não precisam ver feridas infectadas espirrando pus para entretenimento. Isso é trauma disfarçado de comédia. Mesmo hoje, a farpa permanece como um dos episódios mais controversos do Bob Esponja já feitos. É uma obra-prima em como levar um conceito simples longe demais e criar algo genuinamente perturbador em vez de genuinamente engraçado. A lesão dolorosa do Bob Esponja mostra um tipo de horror, mas o que vem a seguir é sobre ignorar perigo real e machucar aqueles mais próximos a você. Um Amigo para Gary. Um Amigo para Gary da temporada 7 é um dos episódios mais perturbadores do Bob Esponja já feitos, mas não pelas razões que vocês esperariam. Claro, Puffy e Fluffy é assustador pra caramba, mas o verdadeiro horror vem de assistir Bob Esponja se transformar em um monstro abusivo e manipulador que se recusa a acreditar que seu próprio animal de estimação está sendo torturado bem na frente de seus olhos. O episódio começa com Bob Esponja se sentindo culpado por deixar Gary sozinho enquanto trabalha. Justo o suficiente, isso é na verdade pensamento responsável de dono de animal. Gary parece bem assistindo TV e comendo lanches, mas a culpa do Bob Esponja o leva a tomar a pior decisão possível. Ele compra um amigo para Gary de algum vendedor de animais suspeito que literalmente o avisa que essas criaturas são perigosas e hostis com outros animais. A senhora mostra fotos e explicitamente diz para não comprar um, mas Bob Esponja a ignora completamente porque acha que sabe melhor. Aqui é onde as coisas ficam realmente doentias. Puffy Fluffy parece fofo e inofensivo quando adultos estão por perto, mas no segundo que Bob Esponja sai da sala, esta coisa se transforma em um monstro literal. Estamos falando de 4 línguas afiadas como navalhas, presas massivas e intenção maligna pura de assassinar Gary. A criatura imediatamente começa aterrorizando Gary, roubando sua comida, destruindo seus brinquedos e fazendo ameaças de morte. Mas toda vez que Bob Esponja volta, Puffy Fluffy finge ser inocente enquanto Gary está claramente traumatizado e implorando por ajuda. Aqui é onde Bob Esponja se torna o verdadeiro vilão.
Em vez de escutar Gary ou notar os sinais óbvios de abuso, ele manipula seu próprio animal de estimação. Quando Gary tenta mostrar ao Bob Esponja que Puffy Fluffy é perigoso, Bob Esponja acusa Gary de estar com ciúmes e sendo mau. Ele pune Gary por ser rude com seu abusador. Pensem sobre como retorcido isso é. Gary está sendo perseguido por um predador em sua própria casa, e quando tenta conseguir ajuda da única pessoa que deveria proteger, Lo, essa pessoa fica do lado do predador. Bob Esponja literalmente força Gary a dormir na mesma cama que a criatura que está tentando matá-lo. Então Puffy Fluffy cresce neste monstro massivo com múltiplas bocas e começa caçando Gary pela casa. Gary tem que lutar por sua vida a noite toda, enquanto Bob Esponja dorme pacificamente lá em cima, sonhando com a comida da vovó. Gary tenta tudo para sobreviver, pegando panelas da cozinha como armas, se escondendo atrás de móveis, até apagando um incêndio que Puffy Fluffy começa quando destrói a biblioteca. Este caracol inocente tem que se tornar um guerreiro só para viver a noite em sua própria casa. Quando Bob Esponja acorda na manhã seguinte, sua casa está completamente destruída. O teto está rachado, a biblioteca está queimada, suas roupas estão rasgadas e tudo está em ruínas. Qualquer pessoa normal perceberia que algo terrível aconteceu e verificaria se seu animal está bem. Mas Bob Esponja imediatamente culpa Gary. Ele não investiga, não faz perguntas, não considera que talvez a criatura perigosa sobre a qual foi avisado possa ser responsável. Ele só assume que Gary destruiu tudo por ciúmes. A cena final é a parte mais perturbadora do episódio inteiro. Bob Esponja entra em sua sala de exercícios para encontrar Puffy Fluffy literalmente prestes a comer Gary vivo. Este monstro tem Gary enrolado em suas línguas, pronto para engoli-lo inteiro. O que Bob Esponja faz? Ele grita com Gary. Ele diz ao Gary para colocar Fluffy no chão agora mesmo e o chama de menino mau por supostamente atacar seu amigo. Mesmo quando confrontado com evidência inegável de que esta criatura está tentando compornegar a casa, assassinar seu animal, Bob Esponja ainda se recusa a acreditar. Só quando Puffy Fluffy começa tentando comer o próprio Bob Esponja é que ele percebe que algo pode estar errado, e mesmo então, Gary tem que salvá-lo, usando o equipamento de cowboy para laçar o monstro e expulsá-lo. O episódio termina com Bob Esponja ainda não entendendo o que aconteceu. Ele pergunta ao Gary: "O que você tem a dizer por si mesmo?" Como se Gary tivesse feito algo errado. Gary só olha para a câmera com completa decepção e derrota. O que torna este episódio verdadeiramente horroroso é como realistas são as dinâmicas de abuso. Puffy Fluffy representa todo o abusador manipulador que age doce perto de figuras de autoridade, mas aterroriza suas vítimas em particular. Bob Esponja representa todo facilitador que se recusa a acreditar que abuso está acontecendo porque o abusador parece tão legal com eles. Gary representa toda vítima de abuso que tenta reportar o que está acontecendo, mas é culpada e punida por causar problemas. O fato de Gary ser um animal torna ainda pior, porque ele não pode falar por si mesmo. Ele tem que confiar que Bob Esponja o proteja. E Bob Esponja falha completamente. O episódio ensina crianças que se estão sendo machucadas, adultos podem não acreditar nelas. Mostra que abusadores são bons em esconder sua verdadeira natureza. Pior de tudo, sugere que vítimas podem ser culpadas por seu próprio abuso. A recusa do Bob Esponja de ver a verdade causa dano real. E a seguir, ele enfrenta fantasmas reais e pesadelos sombrios que não o deixarão ir. Tolos Fantasmas. Tolos Fantasmas da temporada 8 leva horror sobrenatural a sério. Enquanto outros episódios de Halloween do Bob Esponja brincam com temas assombrados, este realmente se compromete a ser assustador e cumpre suas promessas de horror. O episódio começa com Bob Esponja e Patrick observando nuvens nos campos de águas vivas. Patrick faz este comentário estranho sobre as nuvens, acalmando seus demônios internos, que deveria ter sido nosso primeiro aviso de que as coisas estavam prestes a ficar sombrias. Então, um barco-casa assombrado literal bate perto deles, deixando um rastro de céu noturno atrás dele. Patrick acha que é só uma atração de casa mal assombrada falsa, mas Bob Esponja pode dizer que algo está genuinamente errado com este lugar. O barco em si parece que navegou direto de um pesadelo, tudo madeira podre, névoa fantasmagórica e uma aura de mal puro o cercando. Uma vez que entram, o horror começa imediatamente. Há pinturas de esqueletos nas paredes, e quando Bob Esponja olha para o que parece uma pintura normal de flores, as flores se transformam em cobras e literalmente saltam em seus poros. Ele corre gritando enquanto essas coisas rastejam sob sua pele antes de finalmente retornarem à pintura. Então uma mão peluda gigante sai de um armário e arrasta Bob Esponja para dentro para alguma tortura não vista. Patrick nem nota porque está convencido de que tudo é falso. Bob Esponja é cuspido completamente traumatizado, mas Patrick ainda acha que são todos efeitos especiais. O terror real começa quando conhecem Lord Poltergeist, o Capitão Pirata Fantasma. Este cara é uma ameaça sobrenatural legítima com malícia genuína. Sua tripulação de piratas mortos-vivos executa esta canção marítima incrivelmente sombria sobre comer globos oculares, beber de ralos enferrujados e manter chicotes de 9 caudas como animais em vez de caracóis fofos. Quando eles arrancam a concha do Gary durante a música, para de ser engraçado rapidamente. Eles são espíritos genuinamente malignos que gostam de causar dor e medo. Lord Poltergeist engana Bob Esponja e Patrick, fazendo-os pensar que roubou suas almas, colocando o que afirma serem seus espíritos em garrafas de vidro. A tortura psicológica de acreditar que sua alma foi tirada é perturbadora o suficiente, mas então ele ameaça torná-los parte de sua tripulação fantasma para sempre se não completarem sua tarefa. A sessão do meio fica realmente intensa quando o Sr. Siriguejo, Lula Molusco e Sandy aparecem para roubar o tesouro fantasma. A ganância do Sr. Siriguejo o cega completamente para o perigo sobrenatural em que todos estão.
Quando Lord Poltergeist os pega roubando, ele não fica apenas bravo, ele abre um portal para o vazio e o suga para uma dimensão de horror puro. Aqui é onde o episódio fica genuinamente aterrorizante. O vazio é um reino de pesadelo personalizado, onde cada personagem enfrenta seus piores medos. Senhor Siriguejo tem que pagar dinheiro para usar um banheiro, o que soa bobo, mas representa seu terror mais profundo de gastar sua riqueza. Lula Molusco fica preso com uma versão demoníaca gigante do Bob Esponja, que ri maniacamente enquanto o tortura. Para alguém que já acha o Bob Esponja normal irritante, estar preso com uma versão sobrenatural maligna pela eternidade é tortura psicológica. O pesadelo do Patrick é o mais retorcido porque mostra como sua burrice na verdade o protege do horror. Ele deveria ser atormentado por uma rosquinha senciente que concede seus desejos, mas o faz sofrer. Em vez disso, a indecisão e falta de foco do Patrick quebra completamente o sistema. O demônio rosquinha fica tão frustrado, tentando torturar alguém burro demais para entender o que está acontecendo, que se torna a vítima. A aparição do holandês voador aumenta o horror ainda mais. Quando ele descobre que Lord Poltergeist roubou seu tesouro, o holandês se transforma em um torpedo literal de raiva sobrenatural e destrói tudo à vista. O final é genuinamente sombrio. Todos são sugados para o vazio permanentemente e a lanchonete do Siri Cascudo se torna a lanchonete amaldiçoada, com pessoal de demônios e criaturas sobrenaturais. Eles estão todos presos nesta dimensão de pesadelo para sempre, servindo clientes fantasmagóricos e vivendo como prisioneiros das forças sobrenaturais que encontraram. O que torna este episódio verdadeiramente assustador é como trata seus elementos sobrenaturais seriamente. Os fantasmas são espíritos malevolentes que gostam de causar sofrimento. A magia é real e perigosa, com consequências permanentes que não podem ser desfeitas. As imagens de horror também são surpreendentemente intensas para um programa infantil. Cobras rastejando sob a pele do Bob Esponja, almas sendo arrancadas de corpos, transformações demoníacas e pessoas sendo arrastadas para dimensões de tortura sobrenatural. Esse material pertence a um filme de horror de verdade. Tolos Fantasmas prova que Bob Esponja podia fazer horror sobrenatural legítimo quando queria. Este é horror genuíno que por acaso tem personagens de desenho. O episódio respeita seu público o suficiente para entregar sustos reais, em vez de só fingir ser assustador. Os fantasmas assustadores prendem todos em um pesadelo, e a seguir Bob Esponja e Patrick ficam tão assustados por um filme que não conseguem parar de ter medo. Não, olhe, agora. Vocês conhecem aquele sentimento quando assistem a um filme de terror e depois têm que caminhar para casa no escuro? Não Olhe Agora da temporada 9 captura essa experiência perfeitamente. A maioria dos programas apenas zomba das pessoas por estarem assustadas, mas este episódio realmente entende por que filmes de terror mexem com nossa cabeça. Bob Esponja e Patrick decidem assistir Pescador 4, Ataque do Anzol no cinema, apesar do Lula Molusco avisar que eles não conseguirão dormir a noite toda. Eles agem como durões, alegando que são garotos crescidos que conseguem lidar com qualquer coisa. Lula Molusco apenas diz "bu" na voz mais entediante possível e ambos gritam. Red flag desde já. Mas eles estão determinados a provar que Lula Molusco está errado, então vão assistir esse filme de terror sobre um pescador assassino que fisga pessoas e as transforma em palitos de peixe. O problema é que eles estão assustados demais para realmente assistir. Toda vez que algo assustador acontece na tela, eles fecham os olhos ou se escondem embaixo dos assentos. Eles perdem quase o filme inteiro porque ficam surtando e cobrindo os olhos. Quando finalmente criam coragem para assistir, percebem que é meia-noite, exatamente a hora em que o pescador supostamente ataca. Agora, eles têm que caminhar para casa no escuro, completamente paranoicos, com cada sombra e som. É aqui que o episódio fica realmente bom. Bob Esponja e Patrick ficam tão aterrorizados que não conseguem caminhar para suas casas sozinhos. Eles se revezam levando um ao outro para casa, mas então a pessoa que acabou de ser levada para casa tem que levar a outra pessoa de volta, criando esse loop infinito de medo. Cada coisa inocente se torna aterrorizante. Uma sirena de nevoeiro soa assombrada. Sombras parecem com o pescador. Até mesmo Slasher McGee passando em uma bicicleta pequena com rodinhas de apoio os assusta. O medo deles fez o mundo inteiro parecer perigoso. Lula Molusco é acordado pelos gritos deles e tem que fisicamente carregar ambos para suas casas como crianças. Mas mesmo depois de estarem seguros dentro de casa, eles continuam gritando de uma casa para outra, perguntando se o outro está bem. Lula Molusco não consegue dormir por causa dos gritos constantes. Aqui é onde Lula Molusco toma a pior decisão possível. Em vez de simplesmente mandá-los calar a boca, ele decide dar uma lição se vestindo como o pescador e os assustando de verdade. Ele coloca um casaco de pescador, chapéu com barba falsa e pega uma vara de pescar com anzol. Lula Molusco sobe no telhado e usa o anzol para agarrar Patrick pela narina, arrancando seu rosto enquanto o arrasta para fora de sua pedra. Patrick corre gritando para a casa do Bob Esponja com o rosto literalmente dilacerado, o que traumatiza Bob Esponja ainda mais. A cena do quarto é onde as coisas ficam genuinamente perturbadoras. Bob Esponja e Patrick barricam a porta com móveis, mas Lula Molusco entra pela janela. Quando eles veem esse pescador no quarto, eles perdem completamente a compostura. Em seu terror, Bob Esponja e Patrick fazem algo realmente estranho. Eles trocam de cueca para não morrerem sozinhos. Esse é um detalhe tão bizarro que faz o medo deles parecer mais real e desesperado. Mas então algo dá horrivelmente errado. Quando Lula Molusco começa a rir de como eles estão assustados, Bob Esponja e Patrick acham que o pescador está comendo Lula Molusco vivo. Então eles atacam a fantasia tentando salvar seu amigo espancando o monstro. Eles jogam Lula Molusco pela janela e Patrick deixa cair objetos pesados nele, colocando Lula Molusco em coma. Uma ambulância tem que vir buscá-lo. Bob Esponja e Patrick acham que derrotaram o monstro e salvaram a vida do Lula Molusco, sem perceber que quase o mataram. A reviravolta final é material perfeito de filme de terror.
Justo quando todos acham que acabou, a fantasia do pescador começa a se mover novamente, mas desta vez sem Lula Molusco dentro dela. Até Lula Molusco fica assustado porque sabe que não está controlando a fantasia mais. Todos gritam e pulam na ambulância, apenas para descobrir que Gary estava apenas brincando na fantasia. O monstro era apenas um caracol de estimação curioso o tempo todo. O que faz este episódio funcionar tão bem é como ele trata o medo seriamente. O terror de Bob Esponja e Patrick parece real e relacionável. Qualquer um que já assistiu a um filme de terror e depois teve que caminhar para casa no escuro sabe exatamente como eles se sentem. O episódio também mostra como o medo pode fazer as pessoas fazerem coisas estúpidas. A pegadinha de Lula Molusco sai pela culatra espetacularmente porque pessoas assustadas não pensam com clareza. A tentativa de resgate de Bob Esponja e Patrick quase mata seu amigo porque eles estavam em pânico demais para ver o que realmente estava acontecendo. Não. Olhe agora, funciona como terror porque respeita a emoção de estar assustado. O medo é mostrado como uma força poderosa que pode mudar completamente como você vê o mundo ao seu redor. O medo de Bob Esponja e Patrick os prende em um ciclo de pânico e caos. Mas a seguir, seu mundo se torna selvagem quando uma lua misteriosa transforma amigos em criaturas selvagens e perigosas. Antes de eu contar sobre o episódio aterrorizante da temporada 10, não esqueçam de clicar no botão de inscrever. Amigos selvagens. Ok, então imaginem vocês assistindo seu desenho favorito e de repente ele se transforma em um documentário da natureza do inferno. Isso é exatamente o que Amigos Selvagens faz com Bob Esponja, e honestamente, é coisa de pesadelo. Este episódio começa com Sandy fazendo uma festa de aniversário em Campos de Água Viva com todos os seus amigos. Tudo está normal, todos estão felizes. Patrick come o bolo da Sandy porque obviamente ele faria isso. Mas então o chão começa a tremer, e esta lua verde assombrada chamada Lua de Netuno surge de um vulcão. E é aí que as coisas ficam completamente insanas. No momento em que aquela luz verde toca alguém, eles se transformam em versões realistas de suas verdadeiras criaturas marinhas. Mas aqui está a coisa quando digo realista. Quero dizer, perturbadoramente, desconfortavelmente realista. Bob Esponja se torna este filtro estranho em formato de esponja de cozinha que literalmente come bactérias. Patrick se transforma nesta estrela do mar nojenta e viscosa que ejeta seu estômago para comer. O que torna este episódio absolutamente aterrorizante é como a animação muda completamente. Em um segundo, vocês estão assistindo seus amigos familiares do desenho, e no segundo seguinte, eles são essas criaturas marinhas grotescas e realistas que parecem ter saído rastejando de um livro de biologia. O contraste é chocante e profundamente perturbador. É como assistir seus amigos de infância se transformarem em monstros. Sandy se torna a única sobrevivente porque ela é um mamífero terrestre, não uma criatura marinha. Mas em vez de alívio, isso cria terror puro. Ela tem que assistir todos os seus amigos perderem suas mentes e personalidades, se tornando animais selvagens movidos apenas pelo instinto. Senhor Siriguejo se transforma em um caranguejo catador comendo lixo. Senhora Puff se torna um peixe baiacu predatório tentando comer Senhor Siriguejo. Larry troca de casca e depois a come, o que é absolutamente nojento. Eles não conseguem falar, não conseguem pensar, não conseguem se lembrar de quem são. Pérola se torna uma cachalote massiva que engole seu telefone. Lula Molusco se transforma em um polvo gigante que se torna a principal ameaça do episódio. Falando em Lula Molusco, sua transformação é a parte mais aterrorizante. Esta versão polvo gigante dele persegue Sandy como um monstro de filme de terror. Ele usa seu bico para cortar através de sua cúpula supostamente indestrutível, alagando-a e caçando seus antigos amigos para comê-los. A forma como ele metodicamente quebra o vidro e persegue Sandy e os outros parece algo saído de Tubarão. Sandy desesperadamente tenta proteger seus amigos transformados mantendo-os em um aquário, mas eles ainda estão agindo por puro instinto animal. Senhora Puff continua tentando comer Senhor Siriguejo. Bob Esponja está filtrando bactérias que literalmente gritam quando são consumidas. É como tomar conta de um grupo de animais selvagens perigosos que costumavam ser seus melhores amigos. O episódio não evita as relações predador-presa também. O narrador francês explica como essas criaturas se comportariam naturalmente, e é brutal. Polvos comem peixes, baleias comem vida marinha menor, caranguejos catam lixo. O programa temporariamente abandona seus temas usuais de amizade e abraça a dura realidade da sobrevivência oceânica. O que é realmente perturbador é como Sandy se torna indefesa. Ela sempre foi a inteligente e capaz que resolve problemas com ciência e karatê. Mas aqui, ela está completamente fora de seu elemento, literalmente correndo pela vida de seus próprios amigos. Quando Lula Molusco a agarra com seus tentáculos e tenta comê-la, o terror parece real. O clímax onde Sandy tem que chamar Pérola para lutar contra Lula Molusco é insano. Duas criaturas marinhas massivas batalhando, enquanto Sandy tenta manter seus amigos menores seguros. É como assistir King Kong lutar contra Godzilla, exceto que esses monstros costumavam ser seus companheiros de desenho, compartilhando bolo de aniversário. Mesmo quando todos se transformam de volta ao normal após 2 horas, há uma consequência perturbadora. As roupas de todos se dissolveram, então eles estão todos nus e envergonhados. É um detalhe estranho que adiciona ao desconforto. A experiência os deixou vulneráveis e mudados. Mas o episódio não terminou de traumatizar os espectadores. Justo quando vocês acham que acabou, o Sol de Netuno aparece e transforma Sandy em um esquilo terrestre realista. O ciclo continua, provando que ninguém está verdadeiramente seguro dessas forças cósmicas. O gênio de Amigos Selvagens é como ele pega a fórmula familiar do Bob Esponja e a torce em algo genuinamente assustador. O programa sempre brincou com a ideia de que estes são criaturas marinhas, mas geralmente de uma forma fofa e higienizada.
Este episódio força os espectadores a confrontar a realidade do que esses personagens realmente são: animais selvagens com instintos naturais para caçar, comer e sobreviver. Para crianças que cresceram vendo Bob Esponja e Patrick como amigos inofensivos de desenho, assistir eles se tornarem predadores realistas é genuinamente traumático. O episódio prova que Bob Esponja pode fazer terror quando quer, e é absolutamente aterrorizante. Às vezes, a coisa mais assustadora é ver algo familiar se tornar completamente alienígena e perigoso. Depois que todos se transformam em animais selvagens, a temporada 11 fica ainda mais sombria quando Bob Esponja e Patrick começam a aterrorizar Lula Molusco de uma forma que ninguém viu vindo. Limonada de tinta. Vamos falar sobre o episódio da temporada 11 que fez adultos questionarem o que estavam assistindo. Limonada de tinta é sem dúvida uma das coisas mais perturbadoras que Bob Esponja já colocou no ar, e honestamente, estou surpreso que tenha passado pela censura. Patrick está administrando uma barraca de limonada, mas ele está literalmente apenas vendendo água porque não entende como limonada funciona. Patrick clássico, certo? Lula Molusco lhe dá um limão podre por despeito, e tudo parece normal por uns 30 segundos. Então Bob Esponja se esgueira por trás de Lula Molusco com um megafone e grita. Lula Molusco fica tão assustado que tinta jorra de seu nariz na jarra de Patrick. Quando Bob Esponja bebe, ele descobre que está absolutamente deliciosa. E é aí que este episódio toma uma curva fechada. Patrick percebe que precisa de mais tinta, então decide que a melhor estratégia é traumatizar completamente Lula Molusco. E quando digo traumatizar, quero dizer literalmente. A primeira coisa que Patrick faz é bater na porta de Lula Molusco e arrancar sua própria pele. Não metaforicamente. Ele realmente rasga sua carne para revelar seus órgãos internos. Sua mandíbula, traqueia, coração, pulmões e intestinos estão todos pendurados para todos verem. Deixem-me repetir isso. Um desenho infantil mostrou um personagem realizando automutilação para expor sua anatomia interna. O fato de isso ter ido ao ar no Nickelodeon é absolutamente selvagem. Os intestinos de Patrick até falam com Lula Molusco, pedindo por esguichos de Lula, como se isso fosse comportamento totalmente normal. Mas esperem, fica pior. A próxima ideia brilhante de Patrick é trazer uma aranha marinha vermelha gigante para a casa de Lula Molusco. Ela rasteja pela sala de Lula Molusco enquanto ele está tentando ouvir música, e Lula Molusco tem que escalar as paredes e se esconder nos armários da cozinha como se estivesse em um filme de terror. A cena da aranha é tão intensa que Lula Molusco se torna genuinamente paranoico. Ele começa a ouvir sons em todos os lugares, se escondendo embaixo de tapetes e pulando com cada pequeno barulho. O coitado desenvolve o que parece PTSD legítimo de toda essa experiência. Então Patrick decide que um evento traumático não é suficiente e cria uma configuração inteira de casa assombrada do lado de fora da porta de Lula Molusco. Estamos falando de produção completa de filme de terror aqui, música assombrada, sustos repentinos, tudo. Há uma cena onde Lula Molusco acaba em um berçário assombrado com música de ninar perturbadora tocando no fundo. Patrick até se veste como um bebê assombrado e chama Lula Molusco de papai da forma mais perturbadora possível. A sequência da casa assombrada parece algo saído de um thriller psicológico. Lula Molusco é transportado para um Siri cascudo falso, que supostamente é 60 anos no futuro, completo com uma versão fantoche de si mesmo idoso. A coisa toda é projetada para mexer com sua cabeça e funciona perfeitamente. O que torna este episódio tão perturbador é como Patrick continua mexendo com Lula Molusco sem parar. Ele continua fazendo isso repetidas vezes, lentamente o quebrando, apenas para ganhar dinheiro. O dublador Roger Bumpus disse que este foi o episódio mais difícil em que ele já trabalhou, porque teve que repetidamente gritar, fazer sons de borrifar tinta e fugir em terror. Esse é um dublador profissional, dizendo que um episódio de Bob Esponja era intenso demais para ele lidar facilmente. E justo quando vocês acham que o episódio pode acabar numa nota mais leve, não acontece. Bob Esponja e Patrick passam a vender biscoitos, o que parece inofensivo até revelarem que os biscoitos são feitos com ovos de aranha. A aranha gigante retorna, e aranhas bebês começam a rastejar para fora da boca de Lula Molusco, enquanto ele grita e borrifa tinta por toda a tela. O episódio literalmente termina com a boca de Lula Molusco cheia de bebês aranha. O que é realmente perturbador é como casualmente Bob Esponja e Patrick tratam toda a situação. Eles são completamente alheios ao fato de que estão destruindo psicologicamente seu vizinho. Isso de alguma forma torna ainda mais perturbador do que se eles estivessem fazendo de propósito. Depois que as pegadinhas cruéis de Patrick e Bob Esponja quebraram a mente de Lula Molusco, a temporada 12 ficou ainda mais sombria com Plankton se tornando um fantasma assustador e um final chocante que assustou a audiência. O fantasma do Plankton. Agora para o episódio de Bob Esponja da temporada 12, que seriamente pareceu um filme de terror completo. O fantasma do Plankton é absolutamente aterrorizante, é uma das coisas mais assombrosas que o programa já fez. A coisa toda começa com Plankton assistindo a um filme de terror onde um fantasma de avó está perseguindo alguma mulher pobre por uma casa assombrada. A mulher tenta se esconder, mas o fantasma simplesmente flutua através da porta e a engole completamente enquanto ela está gritando. Isso já é bem intenso para os padrões de Bob Esponja, mas este episódio está apenas começando. Plankton se inspira e decide que quer se tornar um fantasma para poder roubar a fórmula do hambúrguer de Siri. Ele constrói esta máquina de pesadelo chamada extrator de fantasma, que literalmente parece uma caveira. A coisa o agarra com braços robóticos e espreme sua alma para fora de seu corpo como se ele fosse um tubo de pasta de dente. Assistir o espírito de Plankton se separar de sua forma física é genuinamente perturbador. Seu corpo sem vida apenas fica lá, enquanto seu fantasma flutua para longe. Mas aqui é onde as coisas ficam realmente assustadoras. Quando Plankton tenta agarrar a fórmula secreta, ele não consegue pegar nada porque é um fantasma.
É aí que o holandês voador aparece, e este cara é absolutamente aterrorizante neste episódio. Ele começa a ensinar Plankton como ser um fantasma adequado, e cada lição é basicamente uma masterclass em terror. A lição de mudança de forma é combustível de pesadelo. O holandês voador se transforma em diferentes monstros, uma criatura horrível com múltiplos olhos, uma morsa gigante, uma cascavel e então Pérola Crabs. Mas quando ele se transforma em Pérola, Plankton grita em terror absoluto porque tem medo de baleias. A sequência inteira é projetada para ser o mais assustadora possível. Então vem a lição de assustar. E é aqui que o episódio sai completamente dos trilhos. O holandês voador demonstra a técnica adequada de assustar em algum ladrão aleatório. Ele ruge tão alto e faz uma cara tão aterrorizante que o cara literalmente se despedaça. Estamos falando sobre suas roupas, pele, músculos e esqueleto se separando de seu corpo, deixando apenas seu cérebro, olhos e sistema nervoso flutuando ao redor. Isso não é violência de desenho, isso é horror corporal. Quando Plankton tenta assustar alguém, ele acidentalmente olha em um espelho e se assusta tão mal que sua própria pele fantasma se divide, revelando seu esqueleto fantasma por baixo. A imagem dos restos fantasmagóricos de Plankton flutuando ao redor é genuinamente perturbadora. A lição de assombração acontece na casa de Lula Molusco, e esta sequência parece algo saído de um filme de terror legítimo. Plankton possui a cama de Lula Molusco e a transforma neste monstro verde, pingando ectoplasma com uma boca gigante. Lula Molusco acorda coberto de limo fantasma, enquanto risadas maléficas ecoam por seu quarto. O coitado fica tão aterrorizado que sua pele fica completamente branca. O que torna esta cena ainda mais assustadora é como o medo de Lula Molusco parece real. Ele não está apenas assustado, ele está genuinamente traumatizado. Ele se esconde em sua cômoda com seu clarinete, tentando se consolar com música, mas sua tocação de clarinete é tão horrível que deixa os fantasmas loucos. Quando Plankton tira o clarinete dele, ele se transforma em uma versão fantasmagórica de Bob Esponja, o que manda Lula Molusco para o modo pânico completo. O episódio inteiro tem essa atmosfera sombria e sobrenatural que é completamente diferente dos episódios normais de Bob Esponja. Os fundos são mais escuros, a música é mais assombrada e as reações de todos parecem mais intensas que o usual. É como assistir um filme de terror que por acaso estrela personagens de desenho. Mas a parte absolutamente pior vem no final. Após todo o caos fantasma, Plankton retorna ao balde de lixo para encontrar todos participando de seu funeral porque acham que ele está morto. Seu corpo real está deitado em um caixãozinho enquanto Bob Esponja chora histericamente. A cena inteira é mórbida e perturbadora. Então o holandês voador decide possuir o corpo de Plankton e fingir estar vivo novamente. Quando todos percebem que foram enganados, eles formam uma multidão raivosa e começam a pisar no que acham ser Plankton. Assistir uma multidão de pessoas atacando violentamente alguém é bem intenso, mesmo que seja o holandês voador dentro. O episódio termina com todos continuando a pisar no Plankton real depois que ele recupera seu corpo. Mas então, vem o momento que traumatizou uma geração inteira de crianças. Após o cartão fim aparecer, o holandês voador de repente aparece na parte inferior da tela, vira sua cabeça como uma coruja e solta este grito arrepiante diretamente para a audiência. Esse susto quebra a quarta parede completamente. O holandês voador não está assustando alguém no programa, ele está assustando vocês, a pessoa assistindo. As crianças não esperavam, e pegou todos completamente desprevenidos. O fato de acontecer depois do episódio oficialmente terminar torna ainda mais chocante. A história fantasma de Plankton ficou realmente assustadora, e agora a temporada 13 fica ainda mais estranha com dias escorregadios, cheio de horror corporal assombrado e coisas estranhas tratadas como normais. Dias escorregadios. Imaginem isso, vocês acordam de manhã e têm que escolher qual cabeça colocar no corpo de uma coleção de cabeças decepadas sentadas na mesa de cabeceira. É literalmente assim que Dias Escorregadios abre e só fica mais perturbador daí. Este episódio é absolutamente aterrorizante e, honestamente, parece mais um curta de terror do que um episódio de Bob Esponja. A coisa toda começa no castelo de Nosferatu, o que já estabelece um tom assombrado, mas o que acontece a seguir é genuinamente perturbador. Vemos o corpo sem cabeça de Slap caminhando de pijama, e então ele se aproxima de 4 cabeças decepadas idênticas apenas sentadas lá como troféus. As cabeças estão todas implorando, escolhe eu, escolhe eu. Enquanto esta criatura sem cabeça decide qual anexar para o dia. Pensem sobre como esse conceito é bagunçado. Este cara tem múltiplas cabeças sobressalentes, e ele apenas escolhe uma a cada manhã, como se estivesse escolhendo um chapéu. As outras cabeças suspiram desapontadas quando não são escolhidas, o que significa que todas são conscientes e cientes de serem rejeitadas. Isso é horror psicológico disfarçado de comédia de desenho. Então vem a rotina matinal de Slap, que é absolutamente grotesca. Ele vai tomar um banho, mas em vez disso fica envolto em teias de aranha por uma aranha marinha gigante chamada Esmeralda. A aranha o borrifa com sua seda, e durante este processo, sua carne derrete até ele ser apenas uma caveira. Ele trata isso como se fosse totalmente normal, conversando casualmente com a aranha enquanto seu rosto se dissolve. A natureza casual do horror corporal é o que torna tão perturbador. Slap não reage com dor ou medo quando sua cabeça se torna um esqueleto, ele age como se isso fosse apenas parte de sua rotina de higiene diária. Esse tipo de normalização de imagens grotescas é genuinamente perturbador. Quando Slap serve café da manhã para Nosferatu, descobrimos que o vampiro tem um resfriado que o faz se transformar aleatoriamente entre forma humana e morcego toda vez que espirra. Assistir essa mudança de forma descontrolada é bem perturbador, especialmente quando Slap tem que engaiolá-lo como um animal para levá-lo ao médico. A cena do consultório médico introduz ainda mais elementos de terror. Dr. Calimari tem um assistente monstro segurando um ferro fumegante, e o lugar inteiro parece uma câmara de tortura médica.
Quando Nosferatu hipnotiza o médico para trazer amostras de sangue, mostra como facilmente essas criaturas sobrenaturais podem controlar as mentes das pessoas normais. Mas a parte mais assustadora acontece quando Slap vai matar tempo na fenda do biquíni. No fliperama, ele começa a dançar e seu corpo inteiro se despedaça. Seus braços e pernas se destacam e começam a chutar outras crianças enquanto sua cabeça voa pelo quarto em uma cesta de basquete. As crianças aplaudem como se isso fosse entretenimento normal, mas assistir os membros de alguém se separarem e agirem independentemente é horror corporal puro. A cena do carnaval fica ainda mais estranha. Quando Slap tenta jogar um jogo de pistola de água, ele perde o controle e acidentalmente atira água na boca do apresentador. A cabeça do apresentador se enche de água até literalmente explodir, encharcando todos ali perto. A cabeça de um homem explodir deveria ser traumático, mas todos tratam como um truque divertido de carnaval. Na loja de animais, Slap tem um encontro romântico com sua namorada Sleepy. A ideia deles de flertar envolve se chamar de nojento, horrível, grotesco e lábios fedorentos. Seu relacionamento distorcido mostra como essas criaturas têm padrões completamente diferentes do que é atraente ou romântico. Quando eles quase se beijam, é genuinamente desconfortável de assistir. A cena do piquenique no cemitério é imagem clássica de terror. Slap senta entre túmulos conversando com pessoas mortas como se fossem velhos amigos. Quando ele pergunta a Sr. Sam, Rebay, que horas são, uma mão esquelética emerge do chão usando um relógio. O fato de Slap ter conversas casuais com cadáveres mostra como ele está desconectado da vida e morte normais. Quando Slap retorna ao consultório médico, todos foram hipnotizados por Nosferatu. Todos os pacientes estão sentados lá cantando Nosferatu repetidas vezes como se estivessem em um culto. O médico sai do transe apenas o suficiente para dar conselhos médicos antes de voltar ao seu estado de transe. O final é completamente insano. Nosferatu coloca uma coleira anti-pulgas e centenas de pulgas voam de seu corpo. Slap as pega e as coloca em um sanduíche, planejando comê-las depois. A forma casual como ele trata parasitas como comida é absolutamente nojenta, mas o momento absolutamente pior vem no final mesmo. Enquanto Nosferatu e Slap voam para casa juntos, a lua de repente cresce uma boca e os engole. A lua é uma criatura viva que come pessoas. Essa imagem final da boca gigante da lua consumindo os personagens é genuinamente aterrorizante. O que torna Dias Escorregadios tão perturbador é como normaliza o terror. Partes do corpo caindo, cabeças explodindo, pessoas sendo hipnotizadas, criaturas comendo parasitas, tudo isso é tratado como vida cotidiana. O episódio cria um mundo onde as coisas mais grotescas e horrorizantes são completamente normais, o que é mais perturbador que sustos tradicionais. Este episódio prova que Bob Esponja pode ser genuinamente assustador quando abraça temas de terror. O horror corporal, elementos sobrenaturais e completa normalização de imagens perturbadoras fazem deste um dos episódios mais inquietantes de toda a série. Dias Escorregadios mostra como Bob Esponja pode ser assombrado de formas pequenas, mas Acampamento Assombrado vai com tudo com terror real e violência como vocês nunca viram antes. Acampamento Assombrado. Há algo genuinamente perturbador em pegar personagens queridos da infância e jogá-los em um filme de terror completo, e isso é exatamente o que Acampamento Assombrado faz. Este especial de Halloween de 44 minutos é basicamente Bob Esponja encontra Sexta-feira 13, e é muito mais aterrorizante do que deveria ser. O episódio abre com vibrações clássicas de filme de terror, uma figura musculosa misteriosa nas sombras escrevendo cartas ameaçadoras para todos os ex-campistas do acampamento coral. Desde o início, vocês sabem que isso não vai ser sua aventura típica de Bob Esponja. A atmosfera é sombria, assombrada e cheia de sons ominosos que fariam a maioria das crianças querer se esconder atrás do sofá. Quando todos chegam ao acampamento coral para o que acham ser uma reunião, encontram o lugar completamente destruído e desmoronando. Isso se tornou um cenário de filme de terror. Os prédios quebrados, placas caídas e decadência geral criam essa atmosfera realmente inquietante que não parece em nada com o mundo usual brilhante e colorido de Bob Esponja. Mas aqui é onde as coisas ficam realmente assustadoras. As pessoas começam a desaparecer uma por uma e não de uma forma engraçada de desenho. A figura misteriosa sistematicamente caça cada personagem usando táticas genuínas de filme de terror. Estamos falando de personagens sendo agarrados por trás, puxados para arbustos, arrastados debaixo d'água e arrancados através de paredes. O episódio segue as regras clássicas de filme slasher perfeitamente. Harvey até explica as regras reais de sobreviver filmes de terror para os personagens restantes. Não vão sozinhos, não digam eu já volto e nada de romance. O fato de um personagem de Bob Esponja estar literalmente dando dicas de sobrevivência de filmes de terror reais mostra como seriamente este episódio leva sua premissa assustadora. O que torna este episódio particularmente perturbador é como ele constrói tensão. Diferente da maioria dos episódios de Bob Esponja, onde tudo é resolvido rapidamente com humor, Acampamento Assombrado deixa o medo ferver. Personagens passam longos períodos genuinamente aterrorizados, achando que seus amigos estão mortos. Há terror psicológico real acontecendo aqui. Os próprios desaparecimentos são genuinamente assombrosos. Lady Upturn é puxada através de um relógio. As anchovas desaparecem de uma casinha. Bubble Bass é atacado no chuveiro em uma cena que referencia diretamente psicose, e Kevin tem seus tentáculos arrancados antes de ser arrastado debaixo d'água. Estes não são acidentes bobos de desenho, são sequências reais de filme de terror. Um dos aspectos mais inquietantes é como o episódio brinca com as expectativas da audiência. Vocês ficam esperando o humor típico de Bob Esponja aparecer e fazer tudo ficar bem, mas não acontece. Os personagens permanecem genuinamente assustados durante a maior parte do episódio. Mesmo quando tentam fazer piadas, a atmosfera de terror supera tudo mais. O design visual também é genuinamente assustador.
assustador. A figura misteriosa é construída como um monstro de filme de terror, musculosa, sombria e ameaçadora. O acampamento em decadência parece algo saído de um pesadelo pós-apocalíptico. Até personagens familiares parecem mais ameaçadores neste cenário mais sombrio. Quando personagens são mortos, eles desaparecem completamente por longos períodos do episódio. Isso não é como violência típica de desenho onde alguém é achatado e imediatamente volta ao normal. As pessoas somem e ficam sumidas, fazendo os espectadores genuinamente se preocuparem com seu destino. O episódio se compromete com sua premissa de terror de uma forma que é realmente inquietante. A cena do chuveiro de Bubble Bass é particularmente perturbadora. Ele está se esfregando enquanto a figura se aproxima por trás, e toda a sequência é filmada como uma cena clássica de assassinato em filme de terror. Os ângulos de câmera, a música e o ritmo todos gritam "alguém vai morrer", de uma forma que parece completamente errada para um programa infantil. Mesmo quando a verdade é revelada, que Elwood estava sequestrando todos porque foi deixado no acampamento e só queria seus amigos de volta, o episódio não abandona completamente sua atmosfera de terror. O próprio Elwood é apresentado como essa figura musculosa e intimidante que estava vivendo sozinho na floresta por anos. Essa é uma história genuinamente perturbadora para um desenho infantil. A parte mais assustadora pode ser como o episódio normaliza a lógica de filme de terror. Personagens discutem assassinato, morte e táticas de sobrevivência como se fosse completamente normal. O fato de isso estar acontecendo no universo, geralmente inocente de Bob Esponja, faz parecer ainda mais errado e inquietante. O que realmente diferencia este episódio é seu compromisso com sustos genuínos sobre comédia. A maioria dos episódios de Halloween de Bob Esponja misturam elementos assombrados com humor, mas Acampamento Assombrado joga seu terror completamente sério durante a maior parte de seu tempo. As piadas que existem parecem nervosas e desconfortáveis em vez de genuinamente engraçadas. O episódio também se beneficia de ser 44 minutos, o que lhe dá tempo para construir pavor atmosférico real. Episódios mais curtos teriam que correr para a resolução, mas este especial deixa o medo marinar. Personagens passam tempo genuíno tendo medo, o que faz os espectadores sentirem medo também. Acampamento Assombrado mostra terror e morte no mundo de Bob Esponja, e então Polvo Agitado Não Identificado torna ainda mais assustador com alienígenas assombrosos e horror corporal. Polvo Agitado Não Identificado. Imaginem acordar uma manhã e seus olhos de repente crescem bocas, começam a gritar, então se arrancam da cabeça e correm para se esconder no vaso sanitário. Isso é literalmente o que acontece com Lula Molusco neste episódio, e é absolutamente aterrorizante. Polvo Agitado Não Identificado da temporada 15 começa inocentemente o suficiente com Bob Esponja e Patrick assistindo uma reportagem sobre avistamentos de OVNI. Eles colocam chapéus de papel alumínio e começam a caçar alienígenas no jardim de Lula Molusco, destruindo completamente suas flores no processo. Configuração clássica de Bob Esponja, certo? Vocês acham que sabem onde isso vai dar. Lula Molusco fica tão irritado que decide ensinar uma lição criando um OVNI falso, usando uma vara de pescar e alguma máscara alienígena estranha. Ele consegue convencer Bob Esponja e Patrick de que alienígenas não existem, e eles saem para brincar de super-heróis. Lula Molusco se sente orgulhoso por ser a voz da razão, mas aqui é onde o episódio toma uma curva fechada para território de terror genuíno. No momento que Lula Molusco volta para dentro, alienígenas reais aparecem. Estes não são alienígenas fofos de desenho também, são essas criaturas assombrosas com cabeças de tique que querem roubar a casa de Lula Molusco como algum tipo de artefato para sua coleção. Os alienígenas veem Lula Molusco como um parasita que precisa ser eliminado, então eles invadem sua casa enquanto ele está dormindo e começam a borrifá-lo com este produto químico verde. Quando Lula Molusco acorda, seus olhos literalmente se transformam em bocas gritando. Não metaforicamente, seus globos oculares reais crescem dentes e começam a gritar em terror antes de saltarem de sua cabeça e correrem como animais aterrorizados. Esta sequência de horror corporal é genuinamente perturbadora. Assistir os olhos de Lula Molusco se tornarem criaturas independentes que fogem dele em medo é combustível de pesadelo. O fato de eles se esconderem em seu vaso sanitário como se estivessem procurando o abrigo de seu próprio corpo é profundamente inquietante. O que torna ainda mais assustador é como Lula Molusco lida com a situação. Ele calmamente abre a gaveta da cômoda e coloca um par de olhos sobressalentes como se isso fosse totalmente normal. A forma casual como ele lida com suas partes do corpo, se tornando sencientes e fugindo, sugere que esse tipo de coisa acontece regularmente em seu mundo, o que é de alguma forma mais perturbador do que se ele tivesse entrado em pânico. Os próprios alienígenas são genuinamente ameaçadores. Eles não são os vilões bobos típicos de Bob Esponja, são frios, calculistas e completamente indiferentes ao sofrimento de Lula Molusco. Quando o atacam com latas de spray e equipamento de perfuração, há ameaça real por trás de suas ações. Eles o veem como nada mais que uma praga a ser exterminada. Quando Lula Molusco tenta revidar, ele percebe que Bob Esponja e Patrick estão na casa de Bob Esponja, brincando de se vestir, o que significa que os alienígenas atacando ele são reais. O momento de reconhecimento quando ele entende que tudo que acabou de descartar como impossível está realmente acontecendo, cria essa batida perfeita de filme de terror. Sua visão de mundo desaba em tempo real. Os alienígenas então levitam sua casa inteira com ele agarrado nela, arrastando-o para sua nave-mãe. As sequências espaciais são genuinamente assombrosas, com ambientes alienígenas estéreis e câmaras experimentais estranhas. Quando Lula Molusco tenta escapar para o espaço, ele começa a sufocar e tem que rastejar de volta para dentro, mostrando como verdadeiramente preso ele está. A cena de sondagem subverte expectativas da forma mais psicologicamente perturbadora possível. Em vez do exame físico típico que vocês esperariam de histórias de abdução alienígena, eles forçam Lula Molusco a falar sobre seu trauma de infância e relacionamento com sua mãe.
Esta tortura psicológica é de alguma forma mais invasiva e desconfortável do que qualquer sonda física teria sido. Os alienígenas ficam tão irritados pelas histórias infinitas de Lula Molusco sobre sua mãe que literalmente o despejam de volta na Terra apenas para se livrarem dele. A ideia de que alguém poderia ser tão psicologicamente exaustivo que até cientistas alienígenas desistam de estudá-los é ao mesmo tempo engraçado e profundamente triste. Mas a parte mais horrorizante vem no final. Quando Lula Molusco tenta contar a Bob Esponja e Patrick o que aconteceu, eles se recusam a acreditar nele por causa do que ele disse antes sobre alienígenas não existirem. Patrick literalmente o cala, fechando-o dentro de sua própria caixa de correio. Lula Molusco fica preso com o conhecimento de que alienígenas são reais, mas ninguém nunca vai acreditar nele por causa de seu próprio ceticismo. Este final é horror psicológico puro. Lula Molusco agora sabe a verdade sobre vida alienígena, mas está completamente impotente para convencer qualquer outra pessoa. Ele está preso com este conhecimento aterrorizante enquanto todos ao seu redor acham que ele está mentindo ou louco. Esse tipo de isolamento e desamparo é genuinamente assustador. O episódio também apresenta algumas imagens seriamente perturbadoras por todo lado. As câmaras de reprodução alienígena com ovos chocando alienígenas bebês, Lula Molusco flutuando impotente no espaço e a frieza clínica dos experimentos alienígenas, todos contribuem para uma atmosfera de pavor genuíno. O que torna este episódio tão efetivo é como começa como uma história típica de Bob Esponja sobre mal-entendidos bobos, então gradualmente se transforma em horror legítimo de ficção científica. Os elementos de horror corporal, tortura psicológica e indiferença cósmica criam algo que parece completamente errado para um programa infantil. E aqui vocês têm. Antes de clicarem para sair do vídeo, certifiquem-se de que estão inscritos em nosso canal.